Você está ligado no canal da Academia Bíblica Bereia, curso básico em Teologia, turma das terças-feiras. Hoje é terça-feira, 26 de abril de 2022. Repito, você está ligado com a turma do curso básico em Teologia, Academia Bíblica Bereia, turma das terças-feiras. Hoje é terça-feira, dia 26 de abril de 2022. Agradecemos o esforço, a presença de todos os que puderam estar aqui, irmão Elton, pastor Juarez, irmão Hilton, irmã Meire, irmã Vanessa, irmão Absai, irmã Ana Lu. Quero rapidamente fazer alguns avisinhos, agradecer primeiro também as orações, né, que vocês têm feito em favor de minha esposa, de minha família. O estado de minha esposa é estável, nem foi para trás, nem foi para frente, agora é um processo de espera, né? Está ainda com aquela ferida na perna, e enquanto a ferida não cicatrizar, secar, nada de cirurgia, mas está estável, agora está usando uma bota, tirou o gesso, né? Não usa mais o gesso, mas tem que fazer uma aplicação de curativos 2 vezes por dia. É um processo demorado, leva de 2 horas a 2 horas e 40, né, para passar o curativo, lavar a perna, lavar a ferida, enfaixar e encaixar dentro da bota. Então, eu e meu filho estamos sem querer aprender a ser enfermeiros, mas Deus tem dado graça. Meu filho tem saído melhor do que eu. Eu sou um desastre, né? Quando eu penso que eu estou dando a virada na faixa, estou invertendo a virada da faixa, aí desembola tudo, aí começa tudo de novo, mas meu filho está muito melhor. Então, Deus está nos dando graça. Muito obrigado por todos que vocês têm orado, e a mão do Senhor está nos sustentando e nos fortalecendo. Também quero agradecer àqueles que já puderam pagar a sua mensalidade do mês de abril. Muito obrigado aos que puderam. Os que não puderam, por favor, lembre-se, dia 30 é o deadline. Quem puder, a menos que você tenha algum problema, chegando no dia 30 e não puder pagar, me avise, me chame no privado, me mande uma mensagem para a gente conversar e trabalhar, não é, com uma extensão de prazo, porque nossa escola está com algumas dificuldades, né? Estamos com um número, infelizmente, grande de inadimplência e, infelizmente, estamos perdendo também um número relativamente grande de alunos. Este ponto que eu quero fazer um pedido aos que puderem, nenhum de vocês é obrigado. Se vocês puderem fazer propaganda, geralmente a propaganda de boca a boca ela tem mais efeito do que a propaganda nas redes sociais. Nós temos, na medida do possível, também feita a propaganda nas redes sociais, mas quando você, aluno, dá o testemunho da sua experiência, baseado naquela pessoa que lhe conhece, acredito que ele tem mais efeito. Então, o pedido que eu gostaria de fazer a todos, por favor, os que puderem, né? Você também não é obrigado, faça a propaganda da nossa escola, né? Para vocês terem uma ideia, nesta turma de terça-feira, nós chegamos a ter mais de 20 alunos. Estamos hoje com 7 alunos presenciais. Infelizmente. Temos alunos que estão fazendo no sistema de aulas gravadas por problemas de compromissos pessoais, de trabalho, entende? Eles têm nós colocamos eles, né, na obrigatoriedade de assistirem a aula gravada, mas assim, interagindo como estamos, me permita mencionar as pessoas, os alunos desta turma que estão aqui interagindo, né? Irmão Abissai, irmã Nalu, irmão Elton, irmã Meire, pastor Juarez, que está cumprindo esta matéria, irmã Vanessa, irmão Wilson. Esses alunos que eu acabei de mencionar são os únicos, um total de 7, né, que estão interagindo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, temos 5 outros alunos que não podem, não têm condição nenhuma
de estar interagindo, porque seus horários de trabalho mudaram, seus compromissos mudaram, e não querem continuar estudando, né? Então, nossa escola foi obrigada a criar um sistema, né, extraordinário de aulas gravadas. O pastor Juarez passou por esse processo, né, por uma necessidade que ele teve de cobrir, né, algumas matérias para fechar o currículo dele entre o básico e o médio. Então, ele sabe, né, que é diferente você estar interagindo e você participar de uma aula gravada. Mas esses 5 alunos, não vou mencionar nomes por uma questão de ética, tá? Eles lançaram mão desse formato devido realmente à impossibilidade de estarem aqui. Mas de vocês, os que puderem propagandear, fazer uma propaganda da nossa escola para que possam estar aqui como novos alunos, né? E estar interagindo, vai ser uma benção, tá? Chegamos sempre... Essa turma, 8 meses, 9 meses atrás, foi a maior da escola. Chegamos a ter 22, 23, 25 alunos e caiu dramaticamente por A e B e C razões. Se você quiser anotar aí, anote. A próxima nova matéria, que é somente na nova matéria que podem entrar novos alunos, vai ocorrer no dia 24 de maio. 24 de maio. Assim que, se você fizer propaganda da nossa escola, diga, olha, 24 de maio, começamos uma nova matéria e convidamos a você, meu irmão, minha irmã, a estudar conosco às terças-feiras. Anotou aí? 24 de maio vai ser a nova matéria depois de Cristologia, né? E qual vai ser a nova matéria? Nós vamos anunciar no próxima semana. Nós estamos fazendo um remanejamento na grade de matérias, então na próxima semana já vamos anunciar qual será a próxima matéria que se seguirá a partir de Cristologia. Na próxima semana também estaremos em off, nos comunicando com alguns alunos que já estão fechando o básico em teologia, né? Alguns alunos, né, que não são muitos, 2 ou 3, já estão fechando o básico em teologia e vamos conversar em off para Pastor, saber. não, não Sim, seria escatologia que o senhor tinha mencionado ou vai se mudar algum tanto? seria, mas eu estou trabalhando ainda com essa possibilidade de manter ou não, mas eu estou ainda trabalhando, entende? Porque eu estou ainda com uma outra situaçãozinha que surgiu, mas a princípio seria escatologia. Se não for, vai ser uma outra, a escatologia viria em seguida, mas ela vai aparecer, fique tranquilo, ela não vai desaparecer do esquema, ela vai aparecer, se ela não aparecer em seguida, vai aparecer na outra próxima, porque ela vai dominar 3 módulos diferentes. Perfeito. Vamos então Pastor, Sim. só uma breve palavra. Eu sou fruto da propaganda boca a boca. Eu estou Bom. aqui fazendo hoje porque a Vanessa me falou. Amém, Então, amém. funciona. Se Irmã, nós fizermos sair, nós vamos trazer aluno sim. glória a Deus. Obrigado, irmã Abissai. Obrigado, irmã. Vocês até me emocionam com esse testemunho, entende? A glória seja para Deus, mas sou muito grato, né, pela vida de você e de todos, né? Mas em especial meus sinceros agradecimentos, tá? Irmã Vanessa, Wince, né? Já está no meu coração, não falo isso por discriminar nenhum de vocês, tá? Eu inclusive, não sei se vocês sabem, eu tive esse final de semana a título de emergência em Massachusetts, né? Fui fazer 2 coisas. Fui fazer exames do meu coração, né? E ao mesmo tempo estive atendendo um convite de um pastor amigo nosso no sul de Massachusetts, na cidade de Abington, mas eu estive bem rapidamente, aí eu estive 3 dias, né? Eu estive sexta, sábado e domingo, muito, muito rápido, e estou para retornar de novo, provavelmente em junho. No que eu retornar também estarei por 3 dias, aí eu quero combinar, vai ser curto, né? Um café com a irmã Vanessa e com o irmão Wince, né? Com o Absai e com o pastor Joaquim. Com todo mundo não dá, porque vou ter que me deslocar para lá e para cá, né? Que eu vou voltar para fazer alguns exames médicos, então a gente vai combinar direitinho, irmã Vanessa, o Wince, quero ir até Lowell, né? Ter um café com vocês. O senhor vai voltar aqui em Boston, a casa está aberta, pastor. Amém. O problema é o tempo, né? Eu só vou ter 3 dias, né? Eu vou numa O sexta para senhor me voltar liga, no eu passo e domingo. pego o senhor.
Vamos combinar direitinho, né? Porque eu vou numa sexta para voltar num domingo à tarde, noite, para eu começar a semana aqui já no meu batente, que eu voltar na segunda, eu perco muito tempo, então tem que voltar. Mas eu aviso, a gente vai combinar direitinho, tá? Mas eu, em particular, quero tomar um café com a irmã Vanessa, com o Wince, o irmão Absai e com o pastor Juarez, vai ser complicado. Vai Aí na ser próxima bênção. eu volto em setembro, aí tomo café com o irmão Wilson. Amém. Pode tomar outro com a gente também. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma caravana para fazer em um só lugar para vocês tomarem café todos juntos. Ô, pastor, eu estou torcendo para essa próxima matéria ser a minha, viu? Amém, amém. Né? E ainda eu não vou deixar a irmã Nalu na mão, não, porque a irmã Nalu está um pouquinho mais próxima, ela está em New Jersey, mas eu vou a New Jersey para setembro. Setembro eu estou já com planos de passar por Nova York e New Jersey, permitindo Deus. Mas vamos lá, gente. Graças a Deus, é muito bom quando a gente tem esse apoio. Mais uma vez, obrigado, irmã Vanessa e irmã Bissai, tá? E conto com vocês, não apenas nas orações, mas quem puder fazer propaganda, agradeço. Sim. Eu particularmente tenho feito bastante propaganda, mas as pessoas preferem jogar futebol do que aprender teologia. Eu tenho um pouquinho de noção disso, né? Tem um irmão que ele paga $100 de futebol por mês. Aí eu chamei ele para fazer teologia, ele falou comigo assim, não tem tempo. Claro, e porque... não tenho dinheiro. Aí nós fomos jogar futebol junto. Aí eu fui analisar, é $100 a parcela do futebol. Eu tenho noção disso. Eu conheço até pessoas que pagam 180. Não falo isso para constranger ninguém, mas questão de prioridade, né? Quando uma pessoa prioriza o futebol em detrimento da Bíblia, o que fazer? Não tem como. É complicado, mas tudo bem. Cada um é cada um, a gente respeita as escolhas, as prioridades. Lá na frente, surgindo uma necessidade, no caso do futebol, vamos ver se o futebol ajuda a manter a fé ou o estudo da palavra vai ajudar a manter a fé, né? As necessidades lá na frente sempre vão nos apontar o que erramos e o que acertamos nas nossas prioridades. Vamos lá, gente. Página 2, a morte de Jesus. Uau! É um dos eventos mais espetaculares do cristianismo, não apenas o nascimento, a vida, mas a morte de Jesus. Eu vou falar hoje um pouquinho aqui dentro da apostila, eu vou mostrar a vocês uma pesquisa de um médico, tá? Um médico respeitado no mundo hispano. Inclusive, ele me cedeu esse material há algum tempo atrás e eu vou apresentá-lo em espanhol, mas eu vou fazer a tradução. Como a medicina, pela descrição bíblica, vê como ocorreu, como se processou a morte do Senhor Jesus Cristo. Humanamente falando, segundo a medicina, o Senhor Jesus não teria nenhuma possibilidade de sobrevivência. Eu vou repetir. O processo de flagelação pelo qual passou o Senhor Jesus Cristo, olhando pela óptica, pela visão da medicina, seria impossível o Senhor Jesus ter sobrevivido aos flagelos, ao processo da flagelação romana, que foi altamente agressivo. Eu vou entrar nessa parte aqui na apostila, tá? Depois que nós findarmos esses 3 pontinhos, aí nós vamos entrar. Lamentavelmente, eu não posso compartilhar esse slide com vocês. Lamentavelmente, queria muito, mas ele não me autorizou. Ele cedeu só para o meu uso, para eu apresentar para a turma, mas eu vou ver o que eu posso fazer no futuro em montar um parecido, mas não pode ser nada exatamente igual ao dele, porque ele fez essa pesquisa que tomou muito tempo a respeito, né? Mas alguma coisa eu sabia. 30% a 40% do que ele me apresentou nesse slide eu já sabia, mas 60%, 70% eu fiquei bastante impressionado. Mas vamos lá, então. A morte de Jesus, lá na nossa apostila, então, é uma das principais doutrinas da Bíblia e um dos fatos mais extraordinários da história da humanidade. Eu ressalto, a morte de Jesus foi muito mais importante do que o seu nascimento, do que a sua vida, né? Claro, não supera nem a sua ressurreição e nem a sua ascensão, mas até o fato da morte, sim, foi algo extraordinário. Número 1, fatos extraordinários que ocorreram na morte de Jesus Cristo. Vamos lá. Esses fatos, bem interessantes, né? São 6. Lá está a irmã Nalu. Tem uma luz bonita em cima da irmã Nalu. Acho que é um anjo que tem em cima da irmã Nalu. Olha só. Está com uma auréola, olha lá.
Olha o sorriso dela. Rapaz, eu acho que é um anjo. Tem uma luz forte em cima da senhora, irmã. Misericórdia. Eu acho que é um anjo aí que está quase se materializando do seu lado. Mas amém. Se aparecer, a gente vai ficar assustado. Mas vamos lá. Eu separei 6 fatos extraordinários que ocorreram na morte de Jesus. Número 1, as trevas cobriram toda a terra, de acordo com Mateus 27, 45. A ciência prova, num relato de astrônomos da época, que no dia 16 de abril do ano 29 depois de Cristo, por um lapso de mais de 6 horas, o planeta Terra, isso não é normal, ficou coberto de uma escuridão muito, muito densa, sobretudo a área de Jerusalém e Israel. Mas essa escuridão, por mais de 6 horas, cobriu todo o planeta. Coisa de uns 5 anos, saiu uma reportagem na National Geographic, e até hoje os cientistas não conseguem explicar como uma escuridão de enormes proporções, ao mesmo tempo, viesse a cobrir o planeta, e com muito maior intensidade sobre a área da cidade de Jerusalém. Tudo isso, obviamente, relacionado com a morte do Senhor Jesus Cristo. Então, isso foi um fato fenomenal, extraordinário. Segundo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Se você vai lá a partir do capítulo 25, anote aí, se você vai lá e leia a partir do capítulo 25 do livro do Êxodo, você vai conhecer a maneira como Deus orienta Moisés a construir as peças do tabernáculo, os utensílios, na verdade, que compunham o tabernáculo da reunião ou o templo portátil dos israelitas que trafegou pelo deserto. Peço que você tenha a máxima atenção quando você lê sobre o véu do templo. O texto mostra como foi elaborado o véu do templo. Eu vou resumir para você entender um pouquinho. O véu do templo foi elaborado com uma costura, né, trançada, ok? De baixo para cima. Consequentemente, seria impossível qualquer pessoa com uma mão e com muito esforço rasgar tanto de baixo para cima e, pior ainda, de cima para baixo. Observe os detalhes de como o véu do templo ele foi elaborado, mas só para adiantar, quando você ler o texto, você vai descobrir que ele foi todo trançado, ou seja, isso ofereceu ou proporcionou uma resistência tremenda, impossível de ser rasgado por mãos humanas, seja de baixo para cima, e pior ainda, de cima para baixo. E quando Jesus morre na cruz, o impossível acontece, né? O véu é rasgado de alto a baixo, humanamente impossível, né? E também tem uma simbologia espiritual, abrindo caminho de acesso da parte do Pai, não é? Do Deus Pai, para a humanidade. Terceiro fato, um poderoso terremoto abalou a Terra. Também a ciência registra, né, este terremoto. Como não existiam aparelhos para medição do terremoto, é impossível se saber, mas pelos estragos que fez em Jerusalém, tá, e foi sentido em vários países, foi sentido na Turquia, na época, foi sentido no Egito, na Arábia Saudita, na Líbia, na Síria, até na Grécia, na área de Atenas, do Peloponeso, foi sentido esse terremoto, como ele foi sentido em mais de 5 países, pela experiência que é a sismologia, que é a ciência que se ocupa na investigação dos terremotos, a probabilidade, repito, probabilidade, porque não haviam instrumentos
para medirem a exata proporção ou o exato impacto deste terremoto, poderia ter chegado à escala entre 8 e 9 da de Richter, que é considerada elevadíssima, né, de 8 a 9, embora os estragos que foram feitos em Jerusalém também foram sensivelmente grandes, mas a proporção, a onda expansiva foi realmente muito grande. E isso aconteceu exatamente quando Jesus morreu na cruz, 16 de abril do ano 29 depois de Cristo. Outro fato aqui, o número 4, abriram-se os sepulcros da cidade de Jerusalém. Também a ciência confirma de uma forma muito estranha, né? Ninguém sabe explicar como, centenas de sepulcros simultaneamente. Imagina você caminhando numa avenida, numa rua onde tem um cemitério, e de repente um terremoto sacode a sua cidade e você vê todas as sepulturas se abrindo. É uma cena chocante, concorda comigo? É para deixar de cabelo em pé, uma coisa... Imagina os habitantes de Jerusalém, né? Depois de um terremoto, vendo centenas de sepulturas se abrindo. Que cena terrorífica, coisa de filme de terror, Sexta-feira 13, ou daí para pior, né? Mas é a demonstração do poder da ressurreição de nosso Senhor, ou da morte, e que depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Número 5, um dos ladrões foi salvo na cruz, de última hora. Aprendemos com este fato que a salvação definitivamente pode ser ganha na última hora, como ela pode ser perdida. Sim, irmã Nalu, seu som está um pouco prejudicado, seu áudio. Eu tenho uma pergunta. Aqui no versículo... Seu áudio ainda está muito baixinho, estou lhe ouvindo muito distante. Tente fazer um ajuste na medida do possível. E agora? Melhorou bastante, obrigado. A pergunta que eu tenho é que fala aqui que quando Jesus morreu, fala que com o terremoto os sepulcros se abriram, Corretíssimo. ok? E muitos dos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Mas lá, aí no próximo versículo fala, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aí tem um negócio interessante, um absurdo. É uma coisa que me mexeu. Eu falei, como assim? Assim que Jesus morreu, teve o terremoto, os sepulcros abriram e fala que eles ressuscitaram. Eles, né? E depois fala que eles só saíram depois que Jesus ressuscitou. Aí eu fiquei meio... Esse texto confunde a milhares. Pode ficar bem certa disso, irmã Nalu. Se a senhora quer usar uma excelente pegadinha, sobretudo com pastores, a senhora está liberada em fazer. Agora, eu vou dar para vocês aqui uma dica. Se você quer pegar muita gente, mas não é pouquinho, não, muita gente. Eu me recordo há uns 10 anos atrás, em Nashua, numa roda de pastores, foi uma coisa assim muito bem informal, né? Um retiro de pastores. E aí estava perguntando, ei, qualquer um dos irmãos aí tem um texto bíblico desafiante para dar um nó cego na cabeça de todos nós? Eu quietinho, vou deixar eles esgotarem o cartucho que eles têm, né? Ficaram lá umas 3 horas, cada um pegava um texto e pá, enigma, adivinhação, e eu tô quieto. Aí chegaram, e o senhor, pastor Prestes? Com certeza o senhor tem, né, o versículo que vai deixar a gente perturbado. Tem. Se tem. Por isso que eu não me manifestei até agora. Mateus 27, 50 a 53. Aí vamos lá. E simplesmente diz, na morte de Jesus aconteceram 5 eventos. Dos 5 eventos, um é considerado absurdo dentro da lógica humana. Tenta descobrir, mas tem que ler. Aí lá, pensa em 18 pastores, quebrando a cabeça. Estão lá lendo 50, 51, 52, 53. Passou 1 hora, passaram 2 horas, passaram-se 3 horas, passaram-se 4 horas, você pode não acreditar. Passaram-se 7 horas. Ninguém conseguia detectar nada. Mas, gente, está demorando muito.
Isso era para descobrir em 20 minutos. Não, tá bom. Mas já está nos deixando no sofrimento. Vocês pediram um texto para dar um nó cego na cabeça, e aí, lance esse. Vamos lá. Leiam entre os 52 e os 53. Continuaram não entendendo. Leiam de novo. Já estávamos na 8ª hora. Estava um suplício. Vamos lá, então. Aí eu tive que levá-los a pensar. Vamos, então, pensar juntos? Quando e a que horas Jesus Cristo morreu? Vamos lá, agora essa pergunta eu vou fazer para vocês, para ajudar vocês a entenderem essa sequência que está nos versículos 52 e 53. Se você anotar e ler, aí você vai entender aonde eu quero chegar, ok? Então vamos trabalhar assim. Qual dia da semana e a que hora Jesus morreu? Vamos lá. Qualquer um pode me responder. Ele morreu. Que dia que ele morreu? Na sexta. Na sexta. Que horas? A Bíblia fala. 3 horas. Isto. Preste atenção. Jesus morreu na sexta-feira. Anota aí. O Senhor Jesus morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Preste atenção. Preste muita atenção. 53. A Bíblia nunca vai trabalhar, na sua maioria das vezes, com o horário ou o tempo romano. Vai trabalhar com o tempo judaico. Qual é a diferença? Se quiser anotar, anote. O tempo romano trabalha da seguinte forma: o dia tem 24 horas, no tempo romano. No tempo judaico, na contagem do tempo judaico, o dia tem 12 horas. Estão anotando? No tempo romano, o dia tem 24 horas. É o meu tempo, é o nosso tempo, é a nossa forma de contar o tempo. Amém? Concordamos com isso? Eu e você contamos o tempo no formato que os romanos nos ensinaram. Como assim nos ensinaram? O nosso calendário é um legado, é uma herança direta dos romanos. Por quê? Porque o nosso calendário ele é chamado de Juliano Gregoriano. Quer anotar? O nosso calendário ele é chamado de Juliano Gregoriano. E por quê Juliano Gregoriano? Juliano, em homenagem ao cônsul, ao general e cônsul romano Caio Júlio César, que no ano 53 a.C., ele era astrônomo, ele era historiador, ele era geógrafo, não é? Ele estabeleceu regras de funcionamento para um calendário que governaria Roma. Então, Caio Júlio César, cônsul, general romano no ano 53 a.C. Em 1597, o Papa Gregório XIV, ele faz alguns ajustes e correções no calendário que Júlio César havia estabelecido em 53 a.C. Repito, em 1597, o Papa Gregório XIV faz alguns ajustes, porque ele era astrônomo também, além de Papa da Igreja Católica Romana, ele era astrônomo. Então, em 1597, o Papa Gregório XIV faz alguns ajustes, erros, né, milimétricos que Júlio César cometeu na época. Por quê? Porque não tinha aparelhagem adequada. Já em 1597 já havia, né, aparelhagem adequada, já havia um prototipo do telescópio que 38 anos depois Galileu Galilei inventaria, e assim por diante. E aí ficou o nosso calendário como sendo Juliano Gregoriano. Anotado, então? Então, o nosso dia, 24 horas, formato romano. Mas a Bíblia nunca vai expor a contagem do tempo no formato romano, senão no formato judaico. Preste atenção. O dia judaico ele é regido pelas fases da lua. Da mesma forma, o ano judaico. O dia romano, ou a contagem de tempo romana, incluindo o ano romano, é baseado na rotação da Terra em torno do Sol, ou seja, baseado no calendário solar. Tempo romano, calendário solar. Tempo judaico, calendário lunar. Olha que interessante isso. Creio que alguns de vocês não sabiam. Partindo do princípio que a Bíblia usa sempre o calendário lunar, o dia judaico não poderia ser outro senão baseado no calendário lunar. Como funciona o dia judaico?
começa às 6 da manhã, termina às 6 da tarde. Anota aí. O dia judaico começa às 6 da manhã, termina às 6 da tarde. O que acontece depois de 6 da tarde? Entram nas 4 vigílias da noite. Uou! 4 vigílias da noite. Primeira vigília da noite, das 6 às 9 da noite. Segunda vigília da noite, das 9 à meia-noite. Terceira vigília da noite, da meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília da noite, das 3 da manhã às 6 da manhã. Aí às 6 da manhã o que acontece? Nasce o sol, levanta-se um novo dia judaico. Vamos lá, para a gente entender a questão da morte de Jesus. Os corpos dos crucificados, por causa do Shabat, o dia do descanso, um dia sagrado para os judeus, não poderiam estar pendurados nas cruzes até às 6 da tarde. Antes das 6 da tarde, esses corpos precisariam ser retirados, porque seria o quê? Blasfêmia, profanação, pecado, manterem os corpos expostos nas cruzes dentro do Shabat. Era sexta-feira, tá? Então, antes das 6, os corpos precisavam ser removidos das cruzes. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Oh, isso é interessante demais. E precisamos entender esse aspecto cultural e histórico. Se a Bíblia diz que Jesus morreu à 9ª hora, então a primeira hora às 6 da manhã, me acompanha, segunda às 7, a terceira às 9 da manhã, então a 9ª hora, 3 horas da tarde. Jesus morre, quando ele diz, está consumado, sexta-feira, 3 horas da tarde. Na sexta-feira, 3 horas da tarde, ocorrem 5 eventos. Na verdade, 4, não 5, 4. 4. E o quarto, os mortos de alguns santos na Cidade Santa ressuscitam. Mas no verso 53, aí que dá o detalhezinho. E qual é o detalhezinho? E estes apareceram na cidade quando Depois, Jesus ressuscita. Mas peraí. Se esses mortos ressuscitam na sexta, está me acompanhando? 3 horas da tarde, como é que eles aparecem a todos depois que ele ressuscita? Quando é que Jesus ressuscita? Domingo, 6 da manhã. Então, aqueles ressuscitados ficaram quietinhos nos seus sepulcros, ó. De sexta-feira, 3 horas da tarde, a domingo, 6 horas da manhã. Mas por que isso? Não, isso é absurdo. Não é absurdo. A profecia do Antigo Testamento tinha que ser cumprida, porque Jesus seria conhecido como primogênito dentre os mortos. Se aqueles mortos aparecessem na cidade no dia da morte de Jesus, antes da ressurreição de Jesus, a profecia não se cumpriria e Jesus não seria conhecido como primogênito dentre os mortos, como nos ensina 11 profecias no Antigo Testamento. Que lindo isso, gente! A Bíblia se cumpre literalmente, ainda que um fato absurdamente humano, no plano humano, aconteceu. A ressurreição em si não é um milagre? Sim ou não? Vou perguntar de novo. A ressurreição de mortos em si é um milagre? Sim ou não? Eu sei o que é isso. Eu já assisti 2 ressurreições. Eu te garanto, estava bem morto e cheirando mal. Estava mortinho e cheirando mal. Oh, yeah! Eu e aquele grupão que estava ali, nós sabemos o que é isso. Ok? Se a ressurreição em si já é um milagre, houve um segundo milagre. Ressuscitaram e ficaram sem comer, sem beber, sem dormir, ó. Quietinho. Lá no seu sepulcro. A Bíblia não dá detalhes, mas ficaram lá. E aí no domingo, ó, depois que Jesus sai do sepulcro, eles saem também. Primeiro foi Jesus, depois foram eles.
Quem entendeu esse mistério? Pode largar essa, gente. Vocês vão matar todo mundo do coração. A maioria não percebe. E é bom complementar aí, pastor, que alguns, às vezes, mas e daí? O que sucedeu com eles depois? Voltaram a morrer de novo. E vão voltar a ressuscitar de novo. Gente, que coisa de louco! Voltaram a morrer de novo e vão ressuscitar de novo no dia do arrebatamento da igreja. Gente, que coisa mais fantástica do que isso? Anota aí. E pega quantos irmãos em Cristo, começa com todo respeito, o pastor Juarez está aqui, é um dos pastores, representa os pastores, mas começa pegando o pé dos pastores. Isso eu falo com muito carinho. Outro detalhe, pastor, para reforçar. Sim, para reforçar, vamos lá, joga. Com qual objetivo esses mortos ressuscitaram? Porque tem objetivo. Sim. Só para reforçar. Para demonstrar a autoridade de Cristo sobre a morte. É um ensaio, preste atenção, é um ensaio em pequenas proporções daquilo que vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. Que no dia do arrebatamento da igreja vai ser geral, todos os mortos em Cristo, desde Adão até o último que preceda os segundos antes do arrebatamento, os mortos em Cristo, os salvos, vão ressuscitar. E ali foi uma miniatura, nada mais. Uma miniatura. Algo parecido, preste atenção comigo, vocês vão entender, com respeito a Atos 2, 37 e 39, o derramamento do Espírito Santo. Quem de vocês sabiam que a profecia de Joel 2, 28 a 32, o derramamento do Espírito Santo, o cumprimento pleno, completo, não é para o tempo de Atos, mas para o tempo final da tribulação sobre o remanescente de Israel? Quem de vocês sabia disso? Então anote aí. Como é que é, pastor? O derramamento do Espírito Santo, profetizado em Joel, capítulo 2, dos versos 28 ao 32. Muitos batem na tecla. Essa aqui é uma profecia que se cumpriu plenamente no dia de Pentecoste. Lembra-se do dia de Pentecoste? Quando Pedro prega, o Espírito Santo derramado sobre os 120, aí Pedro vai lá tomar a palavra e explica a razão daquele mover tremendo da parte do Espírito Santo. Muitos pregadores renomados, isso me deixa impressionado, batem na tecla. Não, a profecia de Atos, de Joel, né? Joel 2, 28 e 32 se cumpriu plenamente no dia de Pentecoste. Errado. Ali foi um cumprimento parcial. Ali foi um ensaio de algo enorme que vai acontecer quando? No fim da tribulação, quando Jesus regresse com a igreja glorificada, e aí se cumprirá Zacarias capítulo 12, verso 10, e Zacarias 14, verso 6. Vocês vão aprender isso em escatologia. Porque essa promessa é para a restauração completa do remanescente, ou dos judeus que sobreviverem no final da tribulação. Mas, como nosso Deus é um Deus que ama tanto a Israel como a igreja, ele decidiu não deixar a igreja de fora, não, porque é a dispensação da graça. Então, ele ia derramar, ainda que de forma parcial, mas o pleno, o grossão, vai ser lá no final da grande tribulação. Só o pastor Juarez sabia disso? Só. Então, anote aí. É importante. E não se assuste. Se você aprendi muito com o pastor Antônio Gilberto. Meu mestre. Era apaixonado com o pastor. Pastor Juarez me fala. Tem dias que eu choro pensando naquele homem, sinceramente. Tenho muitos vídeos dele, pessoais, que ele me deu, em VHS, naquelas. Ainda tem aquele aparelho que coloca as fitas, né? Lembra aquelas fitas de vídeo? Quando alguém chega aqui na minha casa, pastor, que é isso? Que relíquia? Inclusive, é coisa do tempo do onça. Eu tenho um aparelho em VHS com 37, 38 vídeos, 12
só do pastor Antônio Gilberto, já está ficando até gasto. Já me disseram que aqui em Orlando tem uma loja, né, um local que eu posso transformar tudo em DVD, né? Não quero nem saber, eu vou gastar 200, 300 dólares, vou converter tudo em DVD, senão vou perder essas fitas que são uma grande raridade. Anotaram aí, gente? Anotaram? Irmã Ana Lu, entendeu o mistério? Então começa a pegar muita gente. Vai lá. Faz aquela pegadinha. Pastor Juarez já sabe, né? Elton, pega o povo aí, pega os pastores, né? As barrodinhas de pastores e joga essa, que eu quero ver quem vai ser. Irmã Vanessa Wince, ó. Domingo na escola dominical, né, Zay? Tá! Oh, coisa boa! Filma para mim, irmã Vanessa. Eu quero me divertir. Me dá esse prazer de me divertir. Por favor, faz isso para mim. Pede o Wince filmar. Quero ver a irmã falando, mas faz bem devagarzinho, calma, né? A irmã é muito mansa para colocar um negócio e pede o Wince para filmar e depois manda no meu privado. Eu quero me divertir um pouco. Gente, a palavra é tão linda, é tão linda, é tão linda, e a gente pensa que sabe alguma coisa da Bíblia. Não sabemos nada. Estamos aí no caminho, ó. 50 anos eu estou estudando a Bíblia e, ó, eu me sinto um vermezinho diante da grandeza desta gloriosa palavra que é a Escritura Sagrada. Aleluia. Vamos lá. Vamos lá. Número 6. Satanás e todos os demônios foram derrotados publicamente. Isso é tremendo. A morte de Jesus definitivamente expôs os demônios, porque os demônios estavam assim, ó. Ele vai errar, ele vai fracassar, ele vai descer da cruz, pobrezinho de nós. Se ele descesse daquela cruz como haviam pedido, se tu és o Filho de Deus, desce desta cruz, que nós te creremos. Mas graças a Deus que o Pai deu forças. Ou vocês pensam que Jesus era um super-homem? Estava ali, ó. Não, vou mostrar a vocês que Jesus estava nas últimas. Jesus sentiu algo que nenhum de nós sentimos. Aí que eu bato aquela tecla daquela frase que eu confesso aos irmãos, me deixa revoltado. Quando alguém diz, eu estou pagando o preço, mentira. Quem pagou o preço foi Jesus de Nazaré. Nenhum de nós, começando desse aqui, aguentaríamos nem 10 minutos naquela cruz. Não aguentaríamos as chicotadas que foram infligidas sobre Jesus. Não aguentaríamos, irmãos, vamos ser sinceros, não aguentaríamos. E você pensa que Jesus estava ali como um super-homem, com superpoderes? Ele estava nas últimas. Agora vou mostrar a vocês o processo clínico médico da morte do Senhor Jesus. Prepare-se. Você é maior de 21 anos, as cenas são fortes. Pode ferir a sua sensibilidade. Meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é... Estão todos vendo? Todos estão visualizando? Vamos lá. Sim. Deixa eu ver se eu consigo fazer movimentar. Porque ele tem uma tendência de congelar. Ai, papai do céu, me ajuda. Não me deixa congelar. Ok. Perfeito. Bom, vamos falar como a crucificação como tradição, o Getsemane, a flagelação, a coroa de espinhos, uma carga de 50 quilos, a crucificação, a lança e o diagnóstico pela medicina forense. Eu estou lendo porque, como vocês sabem, está todo em espanhol. Tá? Estão todos enxergando o que eu estou passando? Todos? Alô? Estão todos... Isso. Sim, pastor. Sim. Publicações sobre os aspectos médicos de sua morte se reportam desde o século I. Com base aos conhecimentos da fisiopatologia do paciente traumatizado, se pode chegar a inferir as mudanças fisiológicas padecidas por Jesus durante sua paixão e morte. Os relatos bíblicos da crucificação descritos através dos evangelhos e documentação científica ao respeito descrevem que padeceu e sofreu o mais cruel dos castigos. Historicamente, este acontecimento se inicia durante a celebração
da Páscoa judaica no ano 30. Varia muito, mas o correto seria o ano 29, na nossa era. A última ceia se realizou na quinta-feira, 6 de abril. Olha que interessante. No dia que Jesus está fazendo aniversário, aconteceu a última ceia, o dia 13 de Nissan. Os anos do nascimento e a morte de Jesus permanecem em controvérsia. Isso em controvérsia porque varia muito da opinião dos historiadores. A crucificação como tradição era usada como método de tortura pelo antigo governo romano para expor aos delinquentes. Vamos trabalhar então com uma data que um historiador decidiu fixar, mas não quer dizer que essa data seja 100% precisa, mas é 95% precisa. A crucificação se levou a cabo no dia 7 de abril, Nissan 14, como eu já havia falado, varia na maioria das vezes para o dia 16, mas vamos usar essa cronologia, né, na base que o doutor Jair Garcia Guerreiro, né, da Universidade de Oaxaca, em Guadalajara, México, decidiu colocar. Vamos lá. A palavra cruz, do latim crucis, figere quer dizer fixar. O suplício da cruz é de origem oriental. Foi usado pelos persas, assírios, caldeus, gregos, egípcios e romanos. Se modificou em várias formas no transcurso dos tempos. No princípio foi um simples poste, logo se fixou no remate de uma forca, da que se suspendia o réu pelo pescoço. Depois se adicionou uma viga transversal, chamada de patíbulo, tomando um novo aspecto. Então, a princípio da crucificação, a versão mais antiga, o elemento ele era amarrado num poste, né? E depois, com o tempo, ganha a versão romana, como nós costumeiramente conhecemos. Segundo a forma em que a viga transversal se sujeitara ao pau vertical, originaram-se 3 classes de cruzes. Olha que interessante. A chamada cruz decussata, conhecida como a cruz de Santo André, tinha a forma de X. Então, esta é a cruz decussata, ou também chamada cruz de Santo André. A cruz comissionata, ou comissata, também chamada de cruz de San Antônio, e se parece com a letra T. Aqui está a cruz comissata. E a cruz imissa é a chamada cruz latina, que todos nós conhecemos. Então, aqui nós temos a cruz imissa, ou a chamada cruz latina. Getsemane. A experiência vivida por Jesus antes de ser tomado como prisioneiro se refere a uma mistura indescritível de tristeza, espanto, tédio e de fraqueza. Isso expressa uma pena moral que chegou ao maior grau de sua intensidade. Foi tal o grau de sofrimento moral que apresentou suor de sangue. A medicina chama este fenômeno de hematidroses ou hemorroides, ou seja, os vasos sanguíneos de Jesus, devido a uma pressão excessiva, começam a estourar. Lucas 22, 43 diz: o suor de sangue que lhe cobriu todo o corpo e correu em grossas gotas até a terra. Fisiologicamente, é devido à congestão vascular capilar e a hemorragias nas glândulas sudoríparas, as glândulas de suor. A pele se torna frágil e terna. Foi submetida a um jejum que durou toda a noite durante o julgamento e persistiu até a sua crucificação. A flagelação era uma preliminar legal para toda execução romana. A vítima era despida da parte superior do corpo, era amarrada a um pilar pouco elevado. Houve uma pequena desconexão do sistema, deixa eu voltar lá, 1000 perdões. Ok, houve uma pequena desconexão. Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Perfeito. Vamos lá então, falando sobre a flagelação. A flagelação era uma preliminar legal para toda execução romana. A vítima era despida a parte superior do seu corpo. Ela era amarrada a um pilar pouco elevado, com as costas encurvadas, de modo que
ao descarregar sobre as costas, os golpes, nada perdessem sua força. Agora, preste atenção. O instrumento usual era um chicote curto, com o nome de flagrum ou flagellum, em latim, com várias cordas ou correias de couro, às quais se amarravam pequenas bolas de ferro ou pedacinhos de ossos de ovelhas em vários intervalos. Então, aqui está o flagellum, tá? Com correias de couro e nas suas extremidades pedacinhos de ossos de ovelha. O que acontecia quando o soldado romano mandava força nas costas, levantava, não é, a pele do supliciado, sangrando profusamente. Era uma coisa assim assustadora. Quando os soldados açoitavam repetidamente com todas as forças as costas de sua vítima, as bolas de ferro causavam profundas contusões e hematomas. As cordas de couro com os ossos de ovelha desgarravam a pele e o tecido celular subcutâneo. Ao continuar os açoites, as lacerações cortavam até os músculos, produzindo tiras sangrentas de carne viva, de carne desgarrada. Faça uma ideia da agonia que nosso Senhor Jesus Cristo passou e ainda fraco, tendo jejuado toda a noite. Se criavam as condições para produzir perda importante de líquidos, ou seja, sangue e soro. A hematidrose tinha deixado a pele muito sensível em Jesus. Depois da flagelação, os soldados tinham o costume de zombar de suas vítimas. A Jesus lhe foi colocada sobre a sua cabeça como um emblema irônico de sua realeza, uma coroa de espinhos. Na Palestina abundavam os arbustos espinhosos que puderam servir para este fim. Utilizou-se o zizifus ou azofaifo, chamado espina Christi, de espinhos agudos, compridos e curvos. Aqui está para você ver, né? Isso aqui é uma fotografia dos zizifus ou azofaifo. Existe até hoje ali na Palestina, é um arbusto muito comum. Eu tive a oportunidade de conhecer na Síria e no Líbano. Obrigou-se a Jesus, como era de costume, a carregar a cruz, desde o poste da flagelação ao lugar da crucificação. A cruz pesava, escute essa, irmãos, mais de 300 libras, 136 quilos. Só levou ao patíbulo que pesava entre 75 e 125 libras. Foi colocado sobre a sua nuca e ela se balanceava sobre seus dois ombros. Então, na verdade, Jesus ele levou somente uma parte da cruz, não levou toda ela. Então, supostamente, Jesus levou a parte mais leve, que seria a viga no sentido horizontal. Uma carga, de qualquer maneira, pesando 50 quilos sobre um corpo flagelado, um corpo ferido, um corpo sangrento, um corpo que havia perdido mais de 40% de líquidos do seu corpo, fora o sangramento e as dores musculares insuportáveis. Com o esgotamento extremo e debilitado, teve que caminhar um pouco mais de meio quilômetro, entre 600 a 650 metros, para chegar ao lugar do suplício. O nome em aramaico é Gólgota, equivalente ao hebraico Gugulet, lugar da caveira, protuberância rochosa com formato de crânio humano. Antes de começar o suplício da crucificação, era costume dar uma bebida narcótica, vinho com mirra ou vinagre, aos condenados, com o fim de mitigar, aliviar um pouco as suas dores. Quando apresentaram a Jesus esta bebida, ele não quis assumi-la, não quis sorvê-la. Com os braços estendidos, mas não tensos, os pulsos
eram cravados no patíbulo. Olha só, muitos filmes mostram Jesus sendo cravado aqui na mão, mas é errado, porque se fosse cravado aqui os cravos, o peso do corpo de Jesus não suportaria e rasgaria fatalmente, né, os ossos e os tecidos da mão. Então, na verdade, os cravos entraram aqui, ó, nesta área do pulso. Os cravos tinham 1 centímetro de diâmetro, pense comigo, 1 centímetro de diâmetro, e tinham de 13 a 18 centímetros de comprimento, e eram de ferro. Entre o raio, né, o chamado rádio, e os ossos metacarpianos, ou entre as duas fileiras do carpo, já seja próximo ou através do retináculo facilar, ou seja, seria exatamente aqui. A dor era excruciante quando entrava o cravo. Você não tem ideia da expressão, da dimensão da dor que Jesus passou por cada um de nós. Aqui está uma ilustração reconstituindo como supostamente os cravos perfuraram o pulso de Jesus, porque era muito comum no ritual da crucificação, como muitos documentos antigos preservados foram encontrados pela arqueologia. Olha o tamanho do cravo e aqui a região onde ele se adentrava e olha o dano que ele fazia, tá? Nos nervos, nos ossos e o rompimento deliberado dos vasos sanguíneos. Ou seja, Jesus, além de dor, ele estava tendo hemorragias internas em grande quantidade. Ao colocar os cravos nas mãos na direção que se desgarravam facilmente, posto que não tinham um suporte ósseo importante. Era só nervos, irmãos, e cartilagem. Então, imagine a dor. Não tente imaginar, não. Misericórdia. Aqui está uma fotografia da composição óssea da mão. E aqui, na verdade, nesse meiozinho que eu estou fazendo o cursor se mover, é que entrava o cravo, ou seja, a dor insuportável rasgando os vasos sanguíneos. A possibilidade de uma ferida perióssea dolorosa foi grande, ao igual a lesão de vasos arteriais tributários da artéria radial ou cubital. O cravo penetrado destruía o nervo sensorial motor, ou bem comprometia o nervo mediano e o nervo cubital. Jesus perdeu a sensibilidade das mãos. Ele perdeu a capacidade de mover os dedos, de mover as mãos, e por alguns minutos ou por várias horas, a partir de um momento ele não sentiu que tinha mãos, mas sentia muita dor, mas não sentia, ele perdeu a mobilidade. Isso era terrível. A afecção de qualquer desses nervos produziu tremendas descargas de dor em ambos os braços. Então ele começou a sentir excessiva dor, como fosse um gigantesco choque elétrico na área dos seus braços. O empalamento de vários ligamentos, ou seja, a obstrução, o entupimento de vários ligamentos provocou fortes contrações na mão. Então, a partir de alguns minutos, Jesus passa a sentir agora uma dor inexplicavelmente grande. Os pés eram fixados por meio de um cravo de ferro cravado através do primeiro ou segundo espaço metatarsiano, ou seja, nesta área era cravado outro cravo. O nervo profundo perônio e ramificações dos nervos medianos e laterais da planta do pé foram feridos. Jesus perde a mobilidade dos pés e uma dor insuportabilíssima. Aqui tem os desenhos. Aqui mostra como foi lançados os cravos nesta área e a destruição dos vasos sanguíneos e dos nervos. Jesus estava literalmente em pedaços. Aqui vemos um desenho, uma pintura do século XII, do pintor italiano Giotto, e aqui uma ilustração e uma imagem. É muito mais provável que cada um dos pés esteve fixado à cruz com um cravo distinto, embora as ilustrações mostrem, né, um pé sobre o outro, mas para melhor sustentação do corpo, era um cravo para cada pé.
São Cipriano, São Ambrósio e São Agostinho são referidos aos 4 cravos que foram empregados para crucificar a Jesus. Isso, claro, é uma tradição que a Igreja Católica tem lançado. Não faltou quem dissesse que os pés do Salvador não foram cravados, senão simplesmente sujeitos à cruz com cordas, mas tais hipóteses têm um contra. O Salmo 21 diz, perfuraram as minhas mãos e os meus pés, está lá no Salmo 21. Vede as minhas mãos e os meus pés, eu mesmo sou, apalpai e vede. E disto isto lhes mostrou as mãos e os pés, está lá em Lucas 24, 39 a 40. O efeito principal da crucificação, além da tremenda dor que apresentava em seus braços e pernas, era a marcada interferência com a respiração normal, particularmente na exalação. Em cima de tudo isso, Jesus começa a ter gravíssimos problemas respiratórios. O peso do corpo, lançado para baixo, com os braços e ombros estendidos, tendiam a fixar os músculos intercostais a um estado de inalação e, por conseguinte, afetando a exalação passiva. Jesus estava sendo sistematicamente asfixiado. Desta maneira, a exalação era primeiramente diafragmática e a respiração muito leve. Esta forma de respiração não era suficiente e logo produziria retenção de CO2, de gás carbônico. Esse problema chama-se hipercapnia. Então, Jesus estava sendo sufocado. Além de asfixiado, ele estava sendo sufocado pelo seu próprio gás carbônico, que não conseguia exalar apropriadamente. Meu Deus, que angústia! Olha a forma como o corpo da vítima era colocado. Os braços estendidos, o corpo dobrado e presos os cravos na parte de cima, na área dos pulsos e sobre os pés. O desenvolvimento de câimbras musculares ou contracturas tetânicas devido à fatiga e à hipercapnia afetaram ainda mais a respiração. O esgotamento dos músculos intercostais, a mudança da relação inalação, exalação, inalação passiva e exalação ativa na pessoa crucificada fazem que se apresente hipoxemia ou hipercapnia, que ocasionaram acidoses respiratórias. Jesus estava morrendo com uma sensação de acidez terrível, como se seus pulmões estivessem se incendiando. Uau! Essas mudanças na fisiologia respiratória fazem com que os níveis altos de CO2 ocasionem também mudanças na vasculatura cerebral, produzindo vasodilatação a este nível, com alterações na pressão de perfusão e aumento da pressão intercraniana, levando a um edema cerebral. Jesus estava a ponto de ter um AVC, só para você ter uma ideia. Seu cérebro supostamente entrou nesse processo de excessiva pressão. Essa parte rosa que você está vendo, né, é um excesso de pressão sobre as áreas normais do cérebro. A agonia era extrema. Antes que Jesus morresse, os sacerdotes e seus colegas do Sinédrio pediram a Pilatos que, segundo o costume romano, mandasse rematar aos ajuiciados, fazendo com que se quebrassem as pernas a golpes. As pernas dos ladrões foram quebradas, mas ao chegar a Jesus e observar que já estava morto, renunciaram a golpear-lhe. Mas um dos soldados, para maior segurança, quis dar-lhe o que se chama golpe de graça e lhe traspassou no peito com uma lança. Agora, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é fantástico. A lança atravessa esta área da segunda costela, que estão as costelas. Na segunda costela. Isso aqui é fantástico, porque ela pega o quê? O nervo ou a membrana pericardiana. Esse é o coração, tá? E ao redor do coração há um nervo, há uma película, uma membrana chamada pericárdio. Neste sangue e esta água que saíram do costado de Jesus, se concluiu que o pericárdio deve ter sido alcançado pela lança, que se pôde ocasionar a perfuração do ventrículo direito, ou talvez tinha um hemopericárdio pós-traumático, o que representa fluido de pleura em pericárdio, de onde havia procedido
a efusão de sangue, ou seja, a membrana que revestiu o coração, o pericárdio, ela estourou, indicando o quê? Que o músculo cardíaco, que é este aqui, ó, o miocárdio, se rompeu, mas não é fácil o rompimento do músculo cardíaco. Qual é a conclusão que os médicos chegaram? Uma insuportável pressão conseguiu cortar o músculo pelo meio, e quando o músculo cardíaco ele é cortado, ele afasta, entendeu? Ele rompe a membrana do coração chamada pericárdio, que retém este líquido para promover o quê? A lubrificação, para que não haja o atrito no movimento do coração entre dilatação e contração. Você já se perguntou por que o seu coração não entra em atrito, ou seja, não queima? Porque é um líquido que Deus colocou, né, para provocar o que? A lubrificação no movimento de dilatar e contrair, dilatar e contrair. Se não tivesse esse líquido, nós só sofreríamos um atrito, uma queimadura insuportável dentro do nosso peito. Mas, quando Jesus morre, supostamente o músculo cardíaco é cortado e se afasta. Mas como se corta o músculo cardíaco? Debaixo de uma pressão extrema. E essa pressão foi o peso dos nossos pecados e a paixão, o amor intenso que ele teve por mim e por você, a ponto de ter levado a Jesus morrer de amor. Meu Deus, que coisa tremenda. Está aqui, ó, a representação médica. A lança entra e atinge o pericárdio, que já estava cortado. Este fenômeno fisiológico... Por isso a água e sangue, né? Exatamente, exatamente. Este fenômeno fisiológico do edema cerebral secundário, a retenção de CO2, ocasionado pelas mudanças na ventilação pulmonar, gradualmente foram levando a Jesus a apresentar sonolência e estados de confusão, o que se conhece como narcoses por CO2, que somados às demais alterações sistêmicas, como perda de volume sanguíneo, baixa perfusão tissular, desde logo hipotensão, taquicardíaca, diaforeses, além das contusões, hematomas, lacerações, quer dizer, mudanças estas secundárias ao politrauma ocasionaram mudanças na coagulação, alteração hidroeletrolítica e endocrinológica. Todos os órgãos de Jesus, pâncreas, intestinos, estômago, fígado, estavam entrando em falência, levando finalmente ao seu falecimento. Uma explicação popular é que Jesus morreu por contusão miocárdica, ruptura ou bem um infarto. A explicação que se poderia dar medicamente seria a seguinte: estados associados à hipovolemia, hipoxia, a um estado coagulável alterado, teriam contribuído à formação de trombos, trombose, por alteração da agregação e adesão plaquetária nas válvulas aórtica e mitral. Desses trombos se puderam ter desprendido embolos até a circulação coronária, produzindo assim obstrução em uma das coronárias bem anterior ou posterior, e produzir um grande infarto transmural miocárdico, é o que falei, a ruptura do músculo cardíaco. Ainda pouco comum poderia haver ocorrido uma ruptura cardíaca da parede livre do ventrículo horas depois do infarto ter sido cortado ao meio. Aqui está. Como seria o que aconteceu com Jesus? Literalmente, o coração é rompido, é cortado em dois. Humanamente impossível, em condições normais, de isto acontecer. Todo esse diagnóstico foi feito pela medicina forense secular, numa pesquisa que levou mais de 200 anos e concluída pelo Dr. Jair Garcia Guerreiro. O bom de tudo isso, irmãos, que ele não está mais no sepulcro, ele ressuscitou. E por isso podemos dizer que a morte de Jesus, no aspecto humano, no aspecto clínico, foi extraordinária. Como ele suportou tudo isso? Só tem uma resposta: a graça do Pai sobre ele, porque do contrário, ele não teria suportado nem a metade, nem o terço. Uma pena que eu não posso compartilhar esses slides com vocês, mas eu vou fazer uma montagem
baseado numa outra pesquisa que eu tenho, para passar para vocês mais adiante. Irmão Elton. Ô pastor, eu sei que a gente vai pelo que a Bíblia nos diz, mas é uma pergunta que a gente vai saber muitas coisas quando chegar no céu. Mas essa é uma coisa que eu queria saber se tem como provar na Bíblia, porque é uma pergunta que de muitas pessoas, eu creio. Deus sabendo dessa formação, todo esse processo, eu sei que Deus não vai contra o seu, como é que fala? O seu princípio. Porém, Deus sabendo que tudo, com a onisciência, sabendo que tudo isso ia ocorrer, qual seria, na Bíblia que nós temos, que é as informações, teria como explicar por que Deus criou o ser humano? Criou o ser humano? Seja um pouco mais claro na sua pergunta. Não consegui entender Por exemplo, Deus sabendo de todo esse projeto de reino, de toda essa coisa, antes do ser humano ser criado, Satanás é lançado na Terra. Corretíssimo. Deus sabendo de todo esse processo, Satanás estando na Terra, tem como provar na Bíblia o porquê que ele ainda, mesmo assim, decide criar o ser humano, e automaticamente ele criando o ser humano por não ir contra o seu princípio, ele dá o livre-arbítrio, que é o poder de escolha, de obediência, ou não, por isso ele põe a árvore. E devido a esse fato de Satanás ter sido jogado na Terra, eu creio que no céu também os anjos têm o seu livre-arbítrio de querer ou não adorar a Deus. 100% correto. São seres como nós, criados com livre-arbítrio de ou você adora a Deus ou não, ou você... Porque lendo a Bíblia você vai entender que só há dois caminhos, céu ou inferno. Então, ou você adora a Deus ou não. Embora os anjos tenham uma capacidade muito mais superior que a nossa. Veja que interessante, né? Por os anjos terem uma capacidade muito mais superior do que os seres humanos, está bem claro, lá na Escritura, em 2 de Pedro, capítulo 2, Deus não perdoa aos anjos que se revoltaram contra ele, incitados por Lúcifer. Por causa de quê? Que a capacidade dos anjos é muito maior do que a nossa. É um princípio bíblico. Quem muito é dado, muito será cobrado. Então, Deus deu muito para os anjos. E, obviamente, Deus... eu perdoo a vocês? O que é isso? Eles já sabiam de tudo. Eles tinham noção que no momento que eles desobedecessem, eles não teriam volta, que é diferente do ser humano. O ser humano foi criado bem mais limitado. Mas respondendo a sua pergunta, ela vai de encontro a uma outra pergunta que um aluno me fez. Seria especulação querer saber Deus? Não. A coisa reside no seguinte ponto. Deus poderia, em qualquer momento que ele quisesse, eliminar a Satanás assim, ó. Concorda comigo? Uhum. Ele poderia ter feito assim, ó. E evitar com que Adão e Eva saíssem da presença dele. Sim ou não? Vocês concordam? Que em qualquer momento Deus poderia, lá atrás, lá na eternidade, no momento que Satanás caiu da presença de Deus, opa, já sabendo de tudo. Esse cara vai fazer um estrago na minha criação. O que eu vou fazer? Vou eliminá-lo. Mas Deus fez isso? Não. Deus olhou toda a história na frente dele, porque a eternidade está descortinada aos olhos de Deus. Dá até uma impressão que Deus parecia ser um tanto masoquista em ver o homem sofrer. Mas não se trata disto. Deus iria criar um ser à imagem e a semelhança dele. E essa imagem e a semelhança ele não colocou nem nos anjos e muito menos em Satanás. Ele iria criar um ser muito parecido com ele, com a diferença que teria um corpo físico, teria várias limitações físicas, intelectuais, mas teria a imagem moral e a semelhança espiritual. E queria criar este ser para que fosse objeto de adoração para com ele e, consequentemente, ter companheirismo para com o homem. Os anjos não são semelhantes a Deus. Olha que coisa impressionante. Nenhum anjo tem uma semelhança com Deus, mas eu e você temos. E esta é a razão para a qual Deus nos criou, para termos companheirismo com ele. Deus tem prazer em ter a mim e a você como
companheiros dele. Gente, vocês entendem essa palavra? Companheirismo. Pensa em um Deus grande, maravilhoso, criou o universo, a loucura que nós nem conhecemos com a nossa mente, e ele querer ter o quê? O que é Deus ter um companheirismo comigo, pobre, mortal, pecador, insignificante? O que é Deus ter um companheirismo com o irmão Wilson, com o irmão Abissai, com o irmão Elton? Esse é o prazer que Deus teve a nos criar. Mas sabia que Satanás ia, de alguma forma, comprometer essa trajetória. Mas aí ele já providenciou lá na eternidade. Calma, eu não vou dar o gostinho de eliminar a Satanás, porque se eu elimino a ele, eu vou roubar do homem o direito de me servir por amor, de me servir com voluntariedade, com espontaneidade. Eu não posso forçar o homem a me servir por terror, não. O homem tem que me servir por amor, pelo que eu sou, pelo que eu posso ser e que eu quero ter comunhão, relacionamento. Isso é extraordinário, irmãos. Sendo eu, você, pecadores, Deus tem prazer de dizer: Elton, tá pisando na bola, mas eu te amo tanto e quero ter relacionamento contigo. Mandei meu filho Jesus para consertar esse problema. Ei, Juarez, meu filho, tá errando para lá e para cá, mas eu quero ter prazer de ter relacionamento, companheirismo. Juarez, eu sou teu amigo, tu vai ser também meu amigo. Irmãos, vamos parar para pensar. Nós não éramos merecedores nem por brincadeira em sermos amigos e companheiros de Deus. Se você olha para Deus, e eu olho para mim todos os dias e digo: caramba, pecador, miserável, falho. Eu começo a chorar de alegria. Sabe por quê? Mandou Jesus. Derramou seu sangue. Eliminou todo o peso da minha e da nossa culpa e nos facilitou a termos relacionamento. Então, respondendo a sua pergunta, Elton, é porque Deus não é um Deus egoísta em viver sozinho, sem ter o quê? Comunhão com a sua obra-prima, que é o homem. Então, vai preparando, irmão Elton, lá na eternidade. Vai preparando, irmão Elton. E eu entendo, pastor, eu entendo que o homem é um projeto eterno. Exato. E Satanás um projeto falido. Exato. Se então, tornou falido. Comparar, o homem é muito mais importante do que Satanás. Sem dúvida nenhuma. Que a princípio tinha um relacionamento com Deus. E teve tudo nas mãos, que é o mais incrível. Esta é uma de várias razões porque Deus nunca vai perdoar Satanás. Porque ele teve melhores condições do que eu e você. Eram perfeitos, como Adão era perfeito. Mas se você colocar lado a lado a condição do homem em relação à condição de um anjo, o anjo vai de goleada e ter todas as melhores condições. E a dele era mais elevada ainda, né? Irmão Wilson, tem alguma abordagem, por favor? Sim, pastor. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu fui surpreendido com uma revelação e um questionamento ao mesmo tempo. O assunto é do qual nós estamos tratando agora, que Deus, quando enviou Jesus, tinha a intenção de perdoar Satanás. A pessoa me perguntou: o que você pensa disso? Eu respondi: nem tudo me foi revelado. Essa é forte, irmão Wilson. E existe uma igreja, não vou dar o nome, já sei qual ela é. Ela nasceu aqui nos Estados Unidos, já está entrando em várias igrejas brasileiras, que diz que Satanás foi... Escuta essa, gente. Vocês vão ouvir embaixo da boca de um pastor. Eu não vou dizer quem. Já sei quem é a figura. Tem um pastor aí em Boston, não se assusta não, tá? Que ele já está começando devagarzinho a pregar o seguinte: Satanás foi injustiçado por Deus. Estou falando sério, gente. Vocês vão ouvir, não se assusta não. A Vanessa, que vai lá nas redes sociais, ela vai descobrir rapidinho quem é essa figura. Eu garanto. Na próxima aula já vai dizer quem é o cara. Mas ele já está pregando pesado,
Deus foi injusto com Satanás. Olha o que ele diz: Satanás é o nosso irmão maior e Jesus é o segundo. Isso é heresia grosseira. Isso é blasfêmia. Isso é distorcer as páginas do Santo Livro. Irmãos, não é de surpreender que Jesus está aí às portas e as coisas vão indo de mal a pior. Irmãos, Satanás não tem perdão por uma razão básica, bem básica. Deus deu tudo na mão dele. Tudo. E ele foi a origem do mal. O mal nasceu de dentro para fora. O mal no homem foi injetado de fora para dentro. Essa é a razão que, glória a Deus, o poder do sangue de Jesus nos alcançou. Por isso que Deus teve que vir na forma humana para matar o pecado na carne. Entenda isso, querido. O pecado tinha que ser morto na carne. E quem era a única pessoa que poderia fazer isso? Alguém perfeito, alguém poderoso, alguém com atributos humanos e divinos, alguém que sentiu a dor e o peso da opressão do pecado. E essa pessoa quem foi? Jesus de Nazaré. Aleluia! Para pensar. E Deus nunca encontrou arrependimento no coração de Satanás. Nunca, 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 jamais. Mas no meu e no teu coração, ele encontrou. Você glorifica a Deus por isso? Alô? Você louva a Deus por isso? Ele encontrou. Gente, isso me alegra. Isso me alegra. Pastor. Isso me alegra, irmãos. Que coisa linda. Aleluia. Já que o senhor tocou no assunto dos anjos... Vamos terminar em 10 minutos a aula. Vamos terminar em 10 minutos. Vamos lá. Mas já que o senhor fez menção... Está gostoso esse negócio aqui. Está gostoso esse assunto. Meu Deus, vamos lá. Já que o senhor fez menção dos anjos que pecaram, aí eu gostaria de saber qual é a tese que o senhor defende. Porque lá está escrito que aos anjos que pecaram, Deus os reservou em cadeias de escuridão, em prisões eternas, né, para o juiz daquele dia. Yeah. E aí é o seguinte, é uma classe de anjos apenas ou faz referência a todos? Segunda, dentro da mesma pergunta. E a questão de anjos e demônios? Como fica essa classificação? Nós vamos estudar essa matéria, gente, mas não mete, calma. A angelologia está aí. Nós estamos estudando essa matéria no médio, está rasgando, está deixando, como diz o ditado, neguinho doido. Eu estou aproveitando que eu não vou pegar essa matéria com o senhor. Ô, papai do céu, não. Prepara. Abissar, irmão Elton, irmã Meira, Ana Lu, irmão Wilson, irmã Vanessa. Quando chegar essa matéria no médio, vocês vão ficar assim, ó. Vocês vão rodopiar igual peão, a 1000 por hora. Mas essa matéria realmente é fantástica. Vamos lá. Vamos responder. Eu posso usar 5 minutinhos para responder a pergunta do irmão Juarez? Eu tenho essa permissão? Está dentro do tópico. Não estou fugindo de nada. Vamos lá. Quando vamos lá em 2 de Pedro, nós vamos descobrir que ao grupo de anjos, Deus lhes reservou as cadeias eternas. Vamos lá em 2 de Pedro, capítulo 2. Sempre é bom termos o texto bíblico para ficar bem claro. A irmã Malu entrou de novo no manto. Glória a Deus. É assim mesmo. Vai, volta, volta, vai. Mas ela deve estar lá. Aos anjos que pecaram. Ela está manteando, né? Então, segunda carta de Pedro. Abra lá sua Bíblia. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Verso 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficou reservados para o juízo. Anote aí, povo bonito de Deus. Aparece uma palavra inferno, correto? Na minha tradução, que é a Almeida, Revista Corrigida, não sei na sua aí, mas na ARC apresenta inferno. Muita atenção. No grego, koine,
o texto que foi escrito originalmente, o Novo Testamento, aparecem 3 palavras no grego para especificar inferno. E cada uma delas fala de um inferno diferente. Opa, como é que é? Existem 3 tipos de inferno. Não sabia? Você vai notar agora. Primeiro tipo de inferno está lá em Mateus capítulo 16, versículo 9. Vamos lá, então, nesse primeiro tipo de inferno. E nós vamos, na próxima aula, falar sobre a ressurreição de Jesus e você vai saber onde Jesus estava, porque ele foi em um desses infernos. Mateus capítulo 16, por favor. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Anotou aí? A sua tradução também aí tem a palavra inferno? Tem aí, sim ou não? Então anota aí. Mateus 16, 19, aparece a palavra inferno. Segunda de Pedro 2, 4, aparece a palavra inferno. Vamos lá em Apocalipse agora? Vamos lá, Apocalipse. Capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Vamos lá, capítulo 20, versículos 13 e 14. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Anote aí, a expressão lago de fogo se constitui no Apocalipse 20, versos 13, 14 e 15. Essa expressão que você lê aí, lago de fogo, é o terceiro inferno. Mas vamos por ordem, para responder a pergunta do pastor Juarez. Primeiro inferno, Mateus 16, 18. O grego traz a palavra Hades, H-A-D-E-S. Anote aí, Hades, H-A-D-E-S. Corresponde ao hebraico Sheol, S-H-E-O-L, Sheol. Então, no hebraico, de acordo com o Salmo 16, é Sheol, S-H-E-O-L, ok? Mas no texto de Mateus 16, 18 é Hades. Qual o significado de Hades no grego e Sheol no hebraico? Sepultura, ou mundo dos mortos. Então, o primeiro inferno é o mundo dos mortos, ou, preste atenção, o lugar de tormentos, aonde as almas dos ímpios, morreu um ímpio, vai para lá. Então morre o ímpio, vai direitinho para o Hades, para o mundo dos mortos, para o Sheol. Na próxima aula nós vamos explicar como o Sheol era encarado no Antigo Testamento. Ele era encarado de maneira diferente. Segundo tipo de inferno, esse que o pastor Juarez menciona em 2 de Pedro 2,4. Tártaro, poço do abismo. A palavra grega é tártaro. O português traz inferno, mas o original grego traz tártaro, que quer dizer poço do abismo. Para lá está hoje um grupo de anjos caídos. Supostamente, na maioria dos teólogos estão em completo acordo, e eu estou de acordo também, porque o texto grego traz a ideia que são anjos de uma elevadíssima hierarquia, querubins ou até mesmo serafins e arcanjos,
que foram seduzidos por Lúcifer, e aí eles não perderam a sua hierarquia, mas perderam o que? O privilégio de estarem na presença de Deus. E por serem poderosos por causa das suas hierarquias, eles foram amarrados com cadeias espirituais. É estranho na nossa cabeça, né? Como? Amarrado por cadeias espirituais. Porque não se amarra a espírito. Eu disse, estou em discordância com você. A Bíblia diz lá em 1 de Coríntios, capítulo 15, que existem corpos espirituais. E são tão tangíveis como os nossos corpos físicos, só que eles funcionam, o sentido de tangibilidade só funciona no mundo espiritual. No mundo físico eles não são tangíveis, tu consegue entender isso? No mundo físico eles não são tangíveis, basta estar no mundo físico, eles são etéreos, não tem forma, mas no mundo espiritual eles são tangíveis, porque do contrário, como se explica as cadeias espirituais? É um simbolismo? Não é um simbolismo, é literal. Então, este é o Tártaro, e é o local aonde Deus vai lançar Satanás amarradinho por 1000 anos. Quando o Cristo governa 1000 anos aqui na Terra, ele vai estar lá, o Satanás amarradinho. Aonde? No poço do abismo, no Tártaro. E o último inferno, o Lago de Fogo, lá em Apocalipse. A palavra grega é Geena. Esse inferno não existe ainda. Só no plano profético. Então, o Hades e o Tártaro existem. Funcionam à perfeição. Mas o Geena vai ser criado depois do trono branco. Na eternidade já existe. Quem consegue me entender? Porque Deus está na eternidade. Então ele visualiza o tempo sem nenhuma dificuldade, como eu e você. Eu e você só vemos o passado e o presente, mas não enxergamos o futuro. Mas Deus já vê o Geena. Porque ele está na eternidade. Eternidade não tem forma de contarmos o tempo. Ela para mim e para você. A contagem do tempo humano, Cronos. Então, pastor Juarez, respondendo a sua pergunta, são grupos de anjos caídos, poderosíssimos. E diz Apocalipse que 4 deles vão ser soltos na altura do rio Eufrates, na segunda metade da tribulação, para causar danos. Creio que o pastor se lembra, né, das aulas online, né, que nós demos, nós falamos alguma coisa sobre isso. Né? Não entramos em muitos detalhes, né, porque é um conteúdo vasto demais. E que pena que o irmão não vai estudar angelologia. Não vai ser o trono branco? Como é que é, pastor? Eu não tenho dúvida quanto a isso, não, pastor. Porque o senhor estava no assunto e eu achei interessante passar. E foi válido, foi válido. O trono branco... Em Judas 1,6 também fala a mesma coisa. Exatamente. Agora, é porque a gente escuta muitos pregadores aí, às vezes inverte a coisa. Fazem uma mistura, uma salada russa, né? E ucraniano. Pastor, Geena é o inferno final, é o Lago de Fogo. Esse é o Lago de Fogo que vai ser criado depois do trono branco. E aí, pastor? Ainda todos os ímpios vão ser lançados lá, todos os condenados vão ser lançados lá, os anjos caídos vão ser lançados, vai todo mundo para lá, todos aqueles que estão separados de Deus. Sim, pastor Juarez, já vamos terminar. Então, mas eu também li uma matéria que o autor faz separação entre anjos e demônios. É interessante explicar isso. Demônios, a palavra demônio vem do grego daimonizai. A tradução literal, quando você estuda o léxico grego, vai entender que daimonizai, perda de corpo espiritual. São anjos que perderam o seu corpo espiritual. E a explicação bíblica. Esta é a razão que esta classe de anjos caídos ou demônios, porque perderam seus corpos espirituais, ele tem necessidade de reafirmar a sua identidade e o seu poder, tomando posse de outros corpos. Por que esses anjos tomam corpos de animais e de seres humanos? Porque eles são daimonizai, perderam seus corpos espirituais. Então, para reafirmar, entende? Sua presença e seu poder, eles precisam incorporar-se em algo físico. Por isso que foram lá para aqueles corpos, aqueles porcos, né, e se despencaram no despenhadeiro. Por isso que hoje as pessoas são vítimas de ataques dos daimonizai, anjos caídos que perderam seus corpos espirituais. E, gente, tem muita coisa tremenda para estudar essa matéria de angelologia. O senhor falou que Satanás vai ser preso no Tártaro primeiro, antes do juízo final. Exatamente.
a palavra diz que ele não está solto, que ele está preso, sentado num trono, ele está no inferno sentado no trono, preso, amarrado. Aonde está escrito isso? Eu já ouvi Não, pastores falar que não, não. Satanás está amarrado porque se ele Não, incorporar isso é no uma corpo heresia, de não uma existe pessoa. Não, isso é uma completa heresia, uma distorção das Escrituras. A Escritura diz que ele é o chefe e príncipe das potestades do ar, Efésios capítulo 2. Vamos lá para terminar, gente. No caminho em angelologia. Gente, o negócio esquentou, hein? Já estou suando aqui até no meu pé. Papai do céu. Uau! Vamos lá, Efésios capítulo 2. Vou pegar aqui direitinho o texto para dar para o irmão Elton, e vou deixar o irmão Elton para dormir um pouquinho mais agitado. Efésios 6, não, pastor? É chefe e príncipe das potestades do ar. Efésios 6. Chefe, não, príncipe e chefe das potestades do ar. Um pouquinho. Não é Efésios 6, tenho absoluta certeza. Estou aqui procurando a minha Bíblia. Potestades. Efésios 2:2. 2:2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quando você lê todo o capítulo 2, você vai descobrir quem é o príncipe-chefe das potestades do ar. Satanás. E Satanás habita no terceiro céu. E o terceiro céu tem 3 níveis. Para terminar, primeiro nível do terceiro céu, aonde quem estão os anjos e demônios. Os anjos caídos, alguns deles, e demônios. Segundo nível do terceiro céu, onde está o paraíso. Os mortos ressuscitados esperando, aliás, os mortos justos esperando a ressurreição. Porque antes o local de residência, ou seja, dos espíritos dos justos, era onde? No Sheol. E aí nós vamos explicar isso na próxima aula, que o Sheol, local de tormento, ele tinha 2 divisões, o local de tormentos e o seio de Abraão. Na ressurreição de Jesus, o seio de Abraão é transferido para o terceiro céu. Aí se dá a origem do paraíso. Então, no segundo nível do terceiro céu está o paraíso, onde estão os mortos justos, aguardando a ressurreição no dia do arrebatamento. E no terceiro nível do terceiro céu está o trono de Deus. Prepare-se para a próxima aula. Dificilmente você vai dormir no dia seguinte com tranquilidade, porque a sua cabecinha vai... Ok? Alguma pergunta para a gente fechar? Já passamos do horário, meu Deus. Passamos do horário. Próxima aula vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Efésios 6:12 também confirma o que o senhor falou. Exato, é que fala das hierarquias. É desses poderes nas regiões celestiais. Exato. Então, não tem demônio, anjo caído que esteja morando no inferno ainda. Tem muito pregador mandando o diabo antes do tempo para o inferno. E o diabo vai habitar o Geena, não vai habitar nem o Hades e nem o Tártaro. Ele vai ficar guardadinho no Tártaro por 1000 anos. E depois de 1000 anos ele vai ser retirado do Tártaro e vai ser jogado no Geena. Pastor, que confusão na minha cabeça, está esquentando a minha cabeça. Vai esquentar a tua cabeça mesmo, para você sondar a fundo o que a Escritura Sagrada nos ensina. Ei! Maravilha. Essa aula de hoje, funcionou alguma coisinha? Funcionou alguma coisinha? Pequenininha. Papai do céu. Se não funcionou, me perdoe. Eu estou muito a desejar ainda. Né? Estou aprendendo com você. Estou aprendendo. Estou engatinhando nas letras do Evangelho. Gente, que gostoso é falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Uma coisa vai puxando a outra, puxando. Uma profundidade, gente. Por favor, leia a apostila. Nas próximas páginas, você vai ficar assim... A revelação que Deus tem para nos trazer sobre a pessoa de Jesus Cristo nos próximos capítulos. Vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Vou recomendar para vocês um livro maravilhoso. Você tem que ter esse livro sobre a ressurreição de Jesus. Você não pode passar sem ter esse livro. Vamos falar sobre
os ofícios sagrados de Jesus, os títulos de Jesus no Antigo Testamento, né? Nós vamos falar de Jesus em todos os 66 livros da Bíblia. É muito pouquinho, 5 aulas para estudarmos sobre a maravilhosa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hein? Tem esse livro em e-book? Tem. Fica tranquilo que eu vou jogar isso na próxima. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos já dar para corrigir a questão do trabalhinho, né? Irmã Ana Lu já mandou, fica tranquilo que eu já vou mandar a sua nota, tá? Os irmãos que fizeram, me mandem no meu privado. O tempo já acabou. Hoje a aula ganhou uma expansão que eu não esperava, mas Deus Pastor, já tinha tudo preparado. Qual trabalho? Eu não recebi sobre a genealogia, esqueceu? Sobre as genealogias, ficava na Liberdade, né? O irmão pastor já fez, o pastor Juarez, irmã Ana Lu, então, a menos que o irmão Elton perdeu a carruagem, né? Qual as diferenças? A semelhança e as diferenças da genealogia de Mateus e de Lucas. A irmã Ana Lu já mandou, fica tranquila que amanhã já vai ter a sua resposta, irmã Ana Lu. Tranquila, a senhora, pegou bonito. Eu não sabia que era para mandar, não. Senão já teria mandado. Era para falar agora. Mas a irmã Ana Lu pensou mais rápido que todo mundo, ela já mandou. Se soubesse, teria mandado. A irmã Ana Lu fez igual o paraguaio, né? Tem um ditado no Paraguai que diz, né? Quando você vinha com milho, já voltava com a pipoca pronta. Então, a irmã Ana Lu já veio com a pipoca ela, pronta. pastor. Ela é espertinha. Ela é paraguaia. Ela é paraguaia, essa é a verdade. Gente, me manda no privado. Se você fez, manda, tá bom? E aí que já quero liberar a sua nota. Os teus 75 pontos eu quero dar com prazer. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, pastor Juarez, que hoje baixou uma unção violenta aí, maravilhosa. Em todos, nem todos, em todos. Mas pastor Juarez cutucou hoje bonito essa matéria, que Deus continue usando o pastor Juarez e a todos os demais. Que essa matéria é linda e vai mexer com a gente ainda na próxima aula. Pastor Juarez nos trazendo uma palavra de agradecimento. E lembre-se, indique a nossa escola teológica. Eu sei que nem todos, como já sabemos, preferem um futebol do que estudar a Bíblia, né? Mas eu acredito que Deus tem aí um grupo de pessoas que teremos, graças a Deus, chegando na turma das terças-feiras para estar estudando e assumir esse compromisso com seriedade. Pastor Juarez, com a palavra de agradecimento e de oração. Pai Celestial, neste momento, nós mais uma vez chegamos a Ti. Graças te damos, Pai. E estamos com o coração agradecidos pela Tua palavra, aleluia, pela instrumentalidade do Teu servo, pastor Luiz Prestes, glória a Deus, por esses momentos tão preciosos, aleluia, que o Senhor tem nos proporcionado, aleluia, por tudo que hoje aprendemos, e agradecemos também pela morte, pelo sacrifício e ressurreição do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ó Deus, muito obrigado por cada um que está fazendo parte desse estudo. Glória a Deus, glória a Deus. Fazendo esse seminário com gozo, com alegria. Que o Senhor continue nos ajudando. E eu quero lembrar nesse momento de agradecimento também, para que o Senhor abençoe a irmã Maria Luísa, continua completando a tua obra na vida da tua filha. Glória a Deus, glória a Deus. E o teu nome será glorificado, e a vitória dos nossos irmãos será a nossa vitória também. Amém, porque estamos juntos nesse mesmo barco. Glória a Jesus. Ó Deus, nos conceda uma noite de paz, um restante de semana de vitória, e que nós possamos estar na próxima aula firmes, abundantes e constantes, produzindo na obra do Senhor. Louvado no nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua.
E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Bom descanso, uma ótima semana e até a próxima semana. Já vai ser maio, dia 2. Dia 2 ou 3 de maio. Deus nos abençoe. Em maio nos encontramos de volta. Bom descanso. A paz do Senhor para todos vocês. Muito obrigado. Deus. Boa noite a todos.